Programa Em Dia com a Notícia. Dez horas 38 minutos, está começando mais um programa Em Dia com a Notícia, e hoje apresentado pelo repórter Sandro de Pontes, este que vos fala. Nós iremos conversar com a secretária municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Vivian Caldas Magalhães Franco, ela que está aqui para falar sobre a criação do Comitê de Gestão da Crise, que foi uma medida emergencial tomada pela administração pública para poder trabalhar durante os dias de greve dos caminhoneiros em todo o país. Vivian, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Em Dia com a Notícia. Bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui para estar esclarecendo todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo comitê. Exato, e teve uma reunião importante ontem à tarde lá na prefeitura nesse sentido, não foi, Vivian? Sandro, nós procuramos fazer diversas reuniões durante esses dias para tentar entender, né, o contexto do nosso município junto a diversos segmentos e tentar traçar estratégias para que a gente conseguisse aos poucos, né, trazer uma estabilidade, a normatização dos serviços do município. Desde o início da paralisação, o prefeito municipal preocupado reuniu com seus secretários, né, para poder estar vendo de que maneira o município poderia estar trabalhando na garantia dos serviços essenciais à população e muito mais que isso, né? O comitê ele acaba extrapolando o que é só o serviço público, uma vez que o desabastecimento ele veio a trazer problemas em diversos segmentos, né? Então o comitê ele extrapolou tudo isso, né? Ele foi formado através de um decreto de emergência que aconteceu na segunda-feira, né? Viemos trabalhando na semana anterior, desde o início da paralisação, e na segunda-feira entendeu-se que era necessário um decreto de emergência e a criação do Comitê de Gerenciamento da Crise, para que pudéssemos estar fazendo medidas reparadoras, preventivas, com o objetivo de tentar normalizar tanto o serviço público, né, de responsabilidade do poder público, quanto conversar com os segmentos e ver quais os principais problemas que cada um tinha e, de alguma maneira, o município propor alternativas para sanar isso ou amenizar isso. No transcorrer dessa semana, como você disse, tivemos diversas reuniões, né? Essas reuniões aconteceram com os setores, os segmentos de combustível, gás de cozinha, supermercados, farmácias e, inclusive, apesar de a gente não ter tido uma reunião com os açougueiros, também foi necessária a nossa intermediação para que pudesse estabelecer o fornecimento de carne no município, que também estava prejudicado. E durante essas reuniões, entre o comitê, que é importante dizer que era um comitê composto por diversos secretários, né, além da minha pessoa, secretária de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, também estavam presentes o secretário de Fazenda, o secretário de Serviços Urbanos, né, Serviços Públicos, a secretária de Saúde, a secretária de Educação, e com o objetivo, né, de que todos nós estivéssemos envolvidos em tudo isso. E as reuniões com os segmentos foi importante porque cada um trouxe para nós a dificuldade que estava encontrando, né, e de alguma maneira nós fomos fazendo uma articulação com os poderes públicos, né, e demais setores, para que a gente tentasse ir sanando aos poucos cada problema, né? Na questão do abastecimento da carne, por exemplo, foi nos colocado que o matadouro teria paralisado suas atividades e isso prejudicaria, não teriam carnes para terminar a semana, né? Com isso já estava faltando carne nos açougues e supermercados, em decorrência de um problema com o descarte dos resíduos, né? Os caminhões que vêm buscar os resíduos no matadouro são caminhões que eram de fora e não estavam conseguindo chegar no município. Dessa maneira, nós conseguimos articular para que esses resíduos fossem retirados e a partir daí eles voltaram às atividades do matadouro e a situação da carne foi normalizada, né? Então os açougues e supermercados foram restabelecidos.
as questões de combustível, reunido com os postos de combustível, a dificuldade eram os bloqueios, né? E não estavam conseguindo sair das distribuidoras, eles não conseguiam... alguns caminhões parados na estrada, em bloqueios, e a partir daí começamos negociações junto às polícias, né, polícia militar, até mesmo a questões de exército, para poder estar solicitando que eles fizessem, dentro de comboios que já estavam existindo, essa escolta dos combustíveis. Entramos em contato com a Petrobras, distribuidores em Paulínia, dizendo que o combustível a gente precisava desse abastecimento para garantir os serviços públicos, né? E a mesma coisa com relação ao gás de cozinha, né? Essa intermediação para que isso chegasse. Porque além do problema com o serviço público, né, que de uma certa maneira teve que ser paralisado, o transporte escolar e as aulas, por exemplo, foram paralisadas em decorrência da falta de combustível e o que mais isso veio acarretando, né? Às vezes não tem a merenda escolar, por exemplo, porque não chegou aquele produto necessário. Exatamente. Os fornecedores, eles não conseguem, ou por bloqueios, não conseguiam, ou por bloqueios, ou por falta de combustível, fazer a distribuição dos alimentos, né? E isso também pode se perceber nas prateleiras dos supermercados que começaram a faltar mercadorias. Então, por isso que o comitê ele extrapolou um pouco mais a questão só do serviço público. Nós precisávamos garantir a prioridade do serviço público. Então, com todos eles, nós deixamos muito claro que, em caso da primeira carga, da primeira mercadoria, seja de combustível, de gás, de alimento, que chegasse ao município, se necessário fosse, seria dos órgãos públicos e das entidades. Daí a importância daquele decreto, né, Vivi? Exatamente. Esse decreto garantiu que a gente pudesse adquirir de qualquer posto de combustível, de qualquer empresa, a mercadoria que a prefeitura necessitasse em decorrência desse estado, né, dessa questão de paralisação e greve. E aí, o decreto dava esse respaldo que, primeiramente, se chegasse um combustível no município, iriam abastecer os carros, as ambulâncias da saúde, para necessidade de uma possível transferência, de um atendimento médico, os carros da Guarda Municipal e, consequentemente, da Polícia Civil e Militar, para garantir as questões de segurança. E, posteriormente a isso, foi proposto, inclusive, uma questão de limitação para poder atender toda a população, né, uma conscientização e um acordo entre todos os fornecedores de limite mesmo, né? Um limite para abastecimento de carros, abastecimento de motos, para fornecimento de gás de cozinha, um por família. Os produtos alimentícios que estão começando a faltar, como óleo, leite, açúcar, também foi acordado entre todos os supermercados e o comitê uma possibilidade de uma limitação de fornecimento, considerando que a gente precisa abastecer toda a população, né? Então, é importante que a população ela tenha consciência que nesse momento tem que pensar nas questões coletivas, todos estão na mesma situação e a gente precisa normalizar esse abastecimento no município. Apesar dos bloqueios, eles estão encerrando e a situação ela está voltando ao normal. O restabelecer o que ficou prejudicado, voltar a ter a mercadoria suficiente para todas as pessoas, pode levar algum tempo. Hoje eu vi o sindicato, um sindicato de São Paulo, fazendo uma previsão de 4 a 6 dias, Vivian. Exatamente. Para que tudo volte ao normal. Exatamente, porque é uma situação que atingiu o Brasil todo, né? E para que isso consiga chegar, né, para o consumo, demanda uma normatização de tudo, né? Do transporte, da produção, que algumas empresas foram prejudicadas na questão de sua produção e tiveram que entrar até com férias coletivas e muito mais, por conta da falta do insumo, né, para estar produzindo. Então, essa normatização, ela vai levar alguns dias. E é importante que a população ela tenha consciência disso,
para que a gente consiga que toda a população volte à normalidade, ser atendido com pelo menos os produtos essenciais, né? Nós não estamos falando do supérfluo, do luxo, nós estamos falando do produto essencial, que é a cesta básica, que é a questão do gás de cozinha para a produção. Então, é necessário que tenha essa conscientização de todos nesse momento e a colaboração de todos. Por isso, esse comitê ele foi articulando essas alternativas, visando não só resolver, né, tentar de alguma maneira resolver de imediato essa falta do produto, essa demanda de cada segmento, mas também prever alternativas para poder estar prevenindo um problema futuro, né? Porque hoje, às vezes tem esse produto, mas o fornecedor não consegue trazer ou produzir com a necessidade que a demanda hoje tá apresentando, e pode vir a faltar outras mercadorias até que a situação se normalize, né, se restabeleça. Nós estamos conversando com a secretária municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Vivian Caldas Magalhães Franco, ela que está hoje abordando a criação do Comitê de Gestão da Crise que teve início a partir da paralisação dos motoristas em todo o país. Vivian, ainda faltou você falar sobre supermercados e farmácia. O que acontece a partir de agora? Os produtos continuarão sendo racionados nos supermercados e nas farmácias. Nós temos estoque, hoje é feriado, não é? Se alguém precisar de um medicamento emergencial aqui em Andradas, qual foi a programação que vocês prepararam neste sentido, Vivian? Sandro, é muito interessante a gente tá falando com a população que com essa questão dessa paralisação que se instalou, foi possível ver a colaboração entre os segmentos, né? Isso a gente pode falar de todos eles que nós nos reunimos e o objetivo era solucionar o problema para o todo, para o município. E dessa maneira, entre eles mesmos surgiram diversas propostas de colaboração, de alternativas conjuntas. Então, eu acho que esse momento ele foi importante também nesse sentido. E também aproveitar a oportunidade para agradecer todos que nos atenderam, né? Quando nós convocamos para a reunião, prontamente os segmentos nos atenderam e se propuseram a discutir juntos soluções, né? Então, realmente, a crise ela traz também coisas positivas, que é essa união, essa proximidade que a gente teve com os segmentos. Com os supermercados, Sandro, considerando que não é só o problema do abastecimento, de chegar à mercadoria, considerando que também a produção foi prejudicada, então chegamos à conclusão que isso pode estender um pouco mais, né? Então, a princípio se mantém a questão do racionamento para que a gente consiga atender o maior número de pessoas. E alguns produtos nós estamos sempre em contatos e se começar a faltar outros produtos que não esses, talvez seja necessário racionamento de outros produtos também. E conforme for normalizando o fornecimento, isso vai automaticamente sendo desnecessário e a gente vai cancelando tudo isso. Na questão das farmácias, elas também se organizaram, né? E uma foi tentando colaborar com a outra na falta de algum produto, mas elas já tinham uma entrega, elas já tinham um estoque garantido, os produtos essenciais. No caso das farmácias, eles nos puseram que não chegou a faltar mercadoria. E que se tudo se restabelecer, eles vão conseguir trabalhar normalmente sem nenhum problema, né? Se houver mesmo essa normalização das entregas. Eles conseguiram se organizar entre o estoque que tinham entre elas, uma farmácia colaborando com a outra, né? A questão, por exemplo, de hoje, feriado, elas se organizaram e trocaram entre elas a questão do plantão também, né? Verificaram qual eram as farmácias que teriam condições de atender com maior gama de produtos à população. Um estoque maior, então. Um estoque maior, e se organizaram para que essas farmácias hoje estivessem disponíveis para atender a população. Então, todo esse trabalho, ele foi realizado. Acho que hoje é Doce Vida e Viva Vida. Doce Vida e Viva Vida, que né? Nos passaram, que hoje estão abertos. Uhum. Então, assim, eles também se organizaram e nos passaram que a princípio, voltando ao normal, as farmácias, elas não estão prejudicadas.
bastante interessante. Vivi, eu quero agradecer sua participação aqui no programa Em Dia com a Notícia, não é? Eu acho que outros assuntos ainda poderiam ser tratados nessa entrevista, porque o tema é amplo, é complexo, não é fácil, não é? Mas de qualquer maneira parabenizar, porque tem hora que tem que pensar rápido, não é, Vivian? Como se diz por aí, se virar nos 30 e agir de uma maneira eficiente para evitar problemas maiores. E foi o que acabou acontecendo. A prefeitura criou o comitê, já baixou o decreto para abastecer os veículos, enfim, já se reuniu, já resolveu o problema da carne, né, que podia começar a faltar carne de verdade, porque faltou um pouquinho, mas ninguém nem percebeu, viu? Só em alguns açougues. Então, assim, tudo foi feito de uma maneira muito rápida, Vivian. Sim, Sandro, eu acho que isso que é a responsabilidade do poder público, né? É ele estar atento a qualquer problema que possa surgir no município, de uma maneira já propor alternativas e propor esse trabalho, né? Essa é a função do poder público, que é tentar garantir, né, que a cidade ela venha a ter um atendimento, não só dos órgãos públicos como um todo, e uma tranquilidade a todo cidadão, né? Tá bom. Vivian, obrigado pela sua participação, tá? Sandro, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar esclarecendo. O comitê continuará ativo até que tudo se normalize e queria colocar à disposição para que nós estamos, né, em contato direto com vários segmentos. Outros segmentos que tiverem prejudicados também podem, né, estaremos fazendo essa articulação também, né, para que a gente resolva isso no menor tempo possível. Nós conversamos com a secretária municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Vivian Caldas Magalhães Franco. Ela esteve aqui durante o programa Em Dia com a Notícia para falar sobre a criação do Comitê de Gestão da Crise. Daqui a pouquinho vem o programa História Viva, hoje apresentado pelo senhor Domingos Antônio Biasoli Salles, diretor de jornalismo da Vinícola M, e na sequência, o programa Jornal da Cidade. Não percam. Você ouviu o programa Em Dia com a Notícia.